Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Professor Pedro. Hoje a gente vai discutir um pouco dos efeitos aí da guerra, do choque de oferta e agora da reação dos mercados e também da autoridade monetária aqui no Brasil. Então fica comigo que a gente vai tentar explicar se a reação vai fazer sentido, se os mercados estão antecipando essa reação de maneira correta e quais serão, na minha visão, as consequências dessas ações para a nossa economia, tá bom? Então é o seguinte, meus caros, olhando aqui os dados, o que a gente está tendo, né? A gente tem um choque de oferta. Para quem não sabe o que é isso, é basicamente um estrangulamento do processo produtivo. Você reduz a produção e ao fazer isso você já tem mais inflação. Então não adianta a gente querer sonhar com um cenário de não inflação e botar a culpa, por exemplo, no governo, né? Dizendo que o governo brasileiro ele tem errado no prognóstico e que a gente precisa ter mais aperto de juros. Muito pelo contrário. O que a gente está tendo é um deslocamento do que a gente chama de S, né, que é a nossa estrutura produtiva, o mercado de bens e serviços. Ele se reduz e ao se reduzir, né, ou seja, um deslocamento da S, faz com que a gente tenha já um estrangulamento, ou seja, menos juros, no entanto, mais inflação e, portanto, um preço de equilíbrio mais elevado. A ideia, no entanto, é a gente tentar contornar esse efeito, ou seja, esse efeito contracionista ser contornado por uma outra política. E quais são, na minha visão, os instrumentos de curto prazo que a gente tem? O grande instrumento de curto prazo que a gente tem em qualquer economia independente é a política monetária. Ela consegue reagir muito mais rapidamente do que uma política fiscal que pode parecer emergencial, mas depende, obviamente, de um Congresso. Ou seja, a gente não tem uma autonomia da política fiscal pela área econômica. Depende do Congresso, tem viés político, tem contaminação. Então, esse viés da política fiscal, né, ou seja, os efeitos da política fiscal podem ser problemáticos. E já sabemos que estamos no meio de um choque de oferta, ou seja, não faz sentido a gente apertar ainda mais LM, ou seja, gerando um triplo processo de contração, né? Então, basicamente, o que a gente gostaria de ver seria o Bacen gerando um processo de acomodação, ou seja, reduzindo os juros ainda mais aceleradamente do que no equilíbrio, com menos produção, e ao reduzir esses juros faria com que o produto reestabelecesse, não em sua plenitude, mas pelo menos próximo ao resultado de equilíbrio antes desse choque de oferta. E a gente está num país que não depende liquidamente de petróleo, na verdade somos exportadores líquidos, mas de certa medida a gente também toma preços no mercado internacional. E temos que dar graças a Deus que a gente tem um mercado ainda muito oligopolizado e o grande player se chama Petrobras e ainda é estatal, por conta, obviamente, da não vitória de Bolsonaro e sua turma da economia do crack, junto com Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas, que já tem feito isso lá em São Paulo e agora reclama do mercado malvadão com a questão da Enel e pede ajuda ao governo federal, que teriam vendido tudo e hoje a gente estaria com gasolina a 10, 12, 15 reais o litro da gasolina, sem contar o diesel. Então, deixa o seu comentário, veja se o que eu estou falando está fazendo sentido. E, por favor, se você chegou até aqui e gostou do que a gente comentou, curta, compartilhe e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Forte abraço e até a próxima. Bora, galera! Bora! Bora, pessoal! Venha, presidente Jair Bolsonaro! A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de Sally com um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, ó, cor de rosa. Desculpe-me, I'm sorry, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. Quando ele falar, você presta atenção, porque eu tenho de nós. A agenda foi muito intensa, quando sobrava uma hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Então... Mas tá certo, rapaz, ninguém vai libertar, rapaz. O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo, olha aqui, feijão aumentou. Quando eu coloco o choque, eu me transformo no velho Pitt, eu falei... Agradecer o Dildo e o Pedro e o Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, resolvido as corporações e instituições.